Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula. Hoje o assunto é: podemos utilizar receita de alienação de bens para reforçar o pagamento da folha de pessoal? Então, eu vou primeiro esclarecer sobre esse título. Para quem não sabe, alienação de bens na administração pública é quando a administração pública vende um bem público. Então, conceitualmente, nós chamamos de alienação de bens, vender um bem. Eu posso, na administração pública, pode vender um bem e a receita da venda desse bem pode ser utilizada para reforçar a folha de pagamento para pagar pessoal? Essa é a tradução. E eu digo para vocês, antes, se pode ou se não pode, eu vou contar uma história. A história da Maria e do José, tá? Maria e José. Maria e José são nomes fictícios, tá? Maria e José se casaram. Se casaram, os dois trabalham, tem uma receita, onde a receita resultante do trabalho deles, eles juntam para poder manter todas as despesas da sobrevivência deles, até que um dia Maria fica grávida. E eles ficam muito felizes, porque Maria está grávida. E isso era um sonho, era um objetivo deles. E quando Maria fica grávida, passa todo o processo da gestação e nasce o bebê. Bom, já nesse processo de gestação, eles começaram a ter que fazer alguns investimentos, como por exemplo, comprar a roupinha do bebê, comprar berço, comprar os móveis do quarto do bebê, né? Então eles já tiveram um gasto, mas eles não se apertaram, porque eles foram fazendo isso no decorrer dos meses. E aí nasceu o bebê. Nasceu o bebê, Maria, como é servidora pública, tem 6 meses de licença e ela tinha uma férias para tirar. Então ela ficou com o bebê num período de 7 meses. Maravilha! Agora venceu toda a licença de Maria e as férias também. E Maria tem que voltar ao trabalho. Se Maria tem que voltar ao trabalho, Maria pensa, bom, eu vou ter que arrumar uma pessoa para ficar com o meu bebê. E ela contrata uma pessoa, uma babá, para ficar com o bebezinho dela. Mas como Maria também está trabalhando e ela acha que se essa pessoa ficar com a responsabilidade de cuidar da casa e do bebê, isso pode fazer com que essa pessoa não cuide bem do bebê, primeiro filho. Então ela resolveu contratar uma babá, mas contratar também uma pessoa para limpar a casa, lavar a roupa, fazer o almoço e etc. Muito bem, então eles tiveram que arrumar 2 pessoas para poder trabalhar na casa deles, a partir do momento que Maria passou a ter que voltar para o trabalho. Muito bem. Só que essa despesa que eles vão ter com essas 2 pessoas, que é a babá e a pessoa que vai fazer a faxina, eles não contavam que ia ser um preço, né, que ia afetar o orçamento deles. E eles não fizeram os cálculos direito, mas eles entenderam que era necessário. Muito bem, contratou e vida que segue. No momento em que eles têm que pagar o salário das 2, eles pagam o salário, só que bebê pequenininho tem gasto com fralda, tem gasto, né? Às vezes precisa levar no médico, às vezes fica doentinho, tal, e tem gasto. E eles não contavam com esses gastos extra e muito menos com o valor total da despesa que essas 2 pessoas a mais que eles tiveram que contratar e que vai fazer parte da despesa deles,
fariam tanta diferença no orçamento deles. E eles começam a perceber que chega no final do mês, o dinheiro acabou e eles começam a usar o cartão de crédito ou o cheque especial. E esse processo vai se estendendo aí por um período de 6 meses. Quando eles acordam, eles estão endividados, devendo o cartão de crédito, devendo o cheque especial, né? E não sabem o que fazer. Muito bem, quando eles geraram essa dívida no cartão de crédito e no cheque especial, eles pensaram, bom, a dívida no cartão de crédito está bem alta, a gente não está conseguindo pagar o cartão de crédito, a gente está pagando o mínimo e isso está gerando um juro muito alto. E estamos pagando também o juro do cheque especial. Tá, para resolver a situação, o que José faz? José faz o seguinte, ele fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver quanto que a gente está devendo de cartão de crédito e de cheque especial e vou fazer um CDC e pagar essa dívida, porque o juro do CDC é menor. Aí Maria concorda e ele faz o CDC. Beleza, paga o cartão, paga o cheque especial, mas não diminui despesa. No mês seguinte, eles continuam com a mesma despesa, só que eles têm uma despesa a mais a partir de agora. Eles têm a despesa do CDC. Então, o que aconteceu? Eles têm a despesa do CDC e no final do mês falta dinheiro. Eles vão de novo para o cheque especial e para o cartão de crédito. No mês seguinte, CDC, cartão de crédito e cheque especial. Então, até que chega numa situação, depois de mais uns 6 meses, que eles estão devendo cartão de crédito, cheque especial e o CDC. Aí, José faz o seguinte, nosso carro está pago, eu vou vender o nosso carro, pegar a diferença, a gente compra um carro de mais ano, né? Um carro mais velho, não velho, mas um carro já usado, e a diferença, né, do nosso carro para esse carro mais usado, eu pago toda essa dívida e a gente quitou toda a dívida. Show de bola! Mas eles continuam com as mesmas despesas. O que vocês acham que vai acontecer daqui a 6 meses? Provavelmente eles vão ter que vender o carro e ficar sem o carro. Porque eles continuam mantendo todas as despesas e voltam a se endividar. Cartão de crédito, porque chega no final do mês o dinheiro não dá, compra no cartão de crédito, porque é necessário, tem um bebê, entra no cheque especial e vai virar outra bola de neve. Então, por que eu estou contando essa história para vocês? Para que vocês possam entender o que eu vou explicar agora em relação à administração pública. A lei de responsabilidade fiscal, ela proíbe que receita de alienação de bens seja utilizada para pagamento de pessoal, para pagamento de juros e para pagamento de outras despesas correntes que são despesas de manutenção do Estado. Ela proíbe. E eu vou mostrar para vocês agora em um fluxo que vai ficar bem legal, para vocês entenderem que na administração pública e na nossa vida não tem diferença, certo? Porque o que eu mostrei aqui para vocês é que Maria e José se endividaram. Por quê? Porque eles gastaram mais do que eles tinham para pagar. E quando eles se endividaram, qual foi a atitude deles? Fazer uma nova dívida para pagar a dívida velha. Aí se endividaram de novo. E aí o que eles fizeram? Eles venderam um patrimônio para poder pagar a dívida. Então, quando a gente toma essa atitude, nós estamos ficando mais pobre, nós estamos dilapidando o nosso patrimônio. O que é o ideal? O ideal é que diminua a despesa e a despesa tem que ser igual à receita, né? Ou se não tiver como diminuir a despesa, o José vai ter que arrumar um trabalho extra para ganhar um extra
para poder complementar o valor da despesa que está faltando, ou a Maria. Então, é assim que funciona também na administração pública. Isso é regulamentado por lei e eu vou mostrar agora para vocês através de um slide, um gráfico, né, que vai ficar bem bacana, essa situação na administração pública. Bom, nós temos aqui no slide as informações que são necessárias para eu explicar para vocês como que funciona na administração pública o equilíbrio entre receita e despesa. E principalmente a receita corrente, que ela é proveniente de tributos, taxas e contribuições de melhoria, receita de contribuições agropecuária, né? E também a receita de capital. Então, nós temos aqui a receita corrente, né? Onde a receita corrente ela é composta de receitas provenientes do recebimento da arrecadação de impostos, taxas, contribuições, receita patrimonial, agropecuária e ainda tem outras. Não pus todas aqui, só pus essas para mostrar para vocês. E ainda tem as receitas de capital, onde a receita de capital ela é proveniente de alienação de bens, ela é proveniente de operação de crédito. O que é operação de crédito? São os empréstimos que um ente federativo faz, certo? E ela é proveniente ainda da amortização do principal da dívida. Como assim, Cleudenice? Receita, amortização de dívida. Isso. Às vezes, o Estado ele tem alguma unidade orçamentária que é responsável pelo fomento, tá? Por fomentar, por exemplo, a indústria, né? Então, ele tem um fundo, vou dar um exemplo, um fundo chamado Fundeic, onde esse fundo ele é responsável para fomentar recursos para a indústria. Então, se tem uma indústria que está precisando reestruturar o seu prédio, reformar seu prédio, mudar o equipamento, ele faz um projeto e ele entra com esse projeto pedindo esse recurso em forma de empréstimo para o Estado. O Estado, aprovando o projeto, empresta esse recurso com um valor de juro bem baixo. Esse empresário, esse industriário, vai reformar a sua indústria e pagar os valores em parcelas longas aí de 48 meses, 60 meses, certo? Só que isso é um recurso para fomentar. No momento em que esse industriário, né, o empresário que pegou o dinheiro emprestado, vai pagar o empréstimo que ele pegou do Estado, a parte do principal da dívida é registrada aqui como receita de capital, certo? Então, a receita de capital é a amortização do principal da dívida. O Estado está arrecadando essa receita. Muito bem. A receita corrente pode ser utilizada para efetivar despesa corrente, onde as despesas correntes, elas são pessoal e encargos, juros e encargos e outras despesas correntes, onde essas outras despesas correntes são todas as despesas que o ente federativo utiliza para efetivar o pagamento da manutenção daquela unidade orçamentária. Por exemplo, receita para pagar a energia elétrica, água, telefone, diária, se for um órgão que precisa de servidores para fazer algum tipo de fiscalização, passagem aérea, serviço de terceiro pessoa física, serviço de terceiro pessoa jurídica, se essa unidade orçamentária vai contratar uma empresa ou uma pessoa física, certo? Então, as despesas correntes, outras despesas correntes, é também para despesas operacionais. E essas despesas correntes só pode ser efetivado o pagamento com receita corrente. Só com receita corrente.
não pode utilizar receita de capital para pagar despesa corrente. Então, só aqui eu já começo a responder a pergunta que foi feita. Eu posso utilizar alienação de bens para reforçar o pagamento da folha? Então, vamos lá. A alienação de bens é uma receita de capital. Eu posso utilizar receita de capital para pagamento de despesa corrente, que é pessoal em cargos? Não posso. A lei de responsabilidade fiscal proíbe. O que então determina a lei de responsabilidade fiscal? Determina que a receita corrente pode ser utilizada para pagamento de despesa corrente. A receita corrente também pode ser utilizada para efetivação de despesa de capital. O que é despesa de capital? Nós temos 3 tipos de despesa de capital. Investimentos. O que são investimentos? São as obras e a aquisição de bens móveis, de bens imóveis, tá? Não, desculpa, só de bens móveis. Bens imóveis é inversões financeiras. Então, o grupo de inversões financeiras é quando eu compro um bem, né, um prédio já pronto. Se for construir um prédio, a classificação vai ser investimento. E aí nós temos a amortização do principal da dívida, onde a amortização do principal da dívida nessa situação é uma despesa de capital. É quando um ente federativo ele faz um empréstimo, uma operação de crédito, e ele vai pagar o principal dessa dívida. Então, ela é classificada como amortização do principal da dívida. Muito bom! Agora nós temos aqui a classificação de alienação de bens, que é uma despesa de capital. Essa alienação de bens é uma despesa de capital? Sim. Eu posso utilizar ela para pagar pessoal? Não. Eu só posso utilizar receita de capital para efetivar despesa de capital. Então, quer dizer que se o ente federativo fizer um empréstimo, uma operação de crédito, ele só pode utilizar esse empréstimo para despesa de capital? Isso mesmo. Só que a lei de responsabilidade fiscal ainda determina que essa operação de crédito, que está aqui em receita de capital, só poderá ser utilizada para fazer despesa de capital dos grupos investimento, que são obras e aquisição de bens móveis, e inversões financeiras, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? É onde está a estrelinha, e a estrelinha sai 2 flechinhas. Uma é para investimento e a outra para inversões financeiras. Então, quer dizer que um empréstimo, quando um ente federativo faz um empréstimo, ele só pode utilizar para esses 2 grupos de despesa. Está proibido fazer empréstimo para pagar despesa corrente. Proibido pela lei de responsabilidade fiscal. Muito bem, além disso, nós temos que entender que existe uma regra de ouro da lei de responsabilidade fiscal, que diz o seguinte: receita de capital tem que ser igual ou menor que a despesa de capital. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, ó. Eu tenho uma receita de capital de 500, certo? Que está em azulzinho. E eu tenho uma despesa de capital de 400. Isso está descumprindo a lei de responsabilidade fiscal? Está. Isso está fazendo aquilo que José fez quando vendeu o carro. José vendeu o carro, pegou o dinheiro e pagou parte das despesas operacionais. E pagou também os empréstimos antigos.
E a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe isso. Eu não posso fazer um empréstimo novo para pagar empréstimo velho. Então, tá aqui a estrelinha. Eu só posso fazer empréstimo para fazer investimento ou inversão financeira. Eu posso fazer um empréstimo, que é a estrelinha, para amortizar a dívida velha? Não posso. Não posso. Agora, a soma total da receita de capital tem que ser igual ou menor que a despesa de capital. Por quê? Porque se a receita de capital for maior, eu dei um exemplo aqui, ó, 500. Valor da receita de capital, 500. Valor da despesa de capital, 400. Quer dizer, então, que está sobrando 100 da receita de capital. Para onde foi esse 100 da receita de capital? Se eu só gastei 400 com despesa de capital? Com certeza absoluta, o 100 que está sobrando da receita de capital foi utilizado para despesa corrente. Isso não pode, porque isso dilapida o patrimônio público. Igual José. José vendeu o carro para pagar dívidas de despesa operacional. A administração pública é a mesma coisa. Não pode vender patrimônio para pagar despesa operacional. Quando que mudou, Cleodenise? Porque já teve uma época que foi assim? Sim, já teve épocas que foram assim. E a partir de quando mudou? A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela é de maio do ano de 2000. E a partir daí fica proibido se fazer empréstimo para pagar despesa corrente. Fica proibido vender um patrimônio, alienar um bem para pagar despesa corrente. E o total da receita de capital, o total da receita de capital, tá aqui, tem que ser igual ou menor que a despesa de capital. Portanto, não se pode alienar um bem para reforçar a folha de pagamento. Isso é dilapidação de patrimônio. E isso serve tanto para a administração pública, como para a iniciativa privada, quanto para a pessoa física. A regra é a mesma. Agora, na administração pública, nós podemos só fazer aquilo que a lei autoriza, certo? Então, se a lei está proibindo fazer, é porque não pode fazer, ok? Então, essa é uma aula onde eu estou mostrando para vocês uma forma de se ficar mais rico. E a forma de se ficar mais rico é gastar menos do que ganha. E além disso, você tem que fazer sempre uma reserva. Uma reserva de aí 10% do valor do que você ganha. Porque quando você faz uma reserva, você está fazendo uma gestão de risco. Se você tiver uma situação imprevista, você tem um recurso guardado para poder socorrer essa situação e não vai entrar no cheque especial, não vai entrar no cartão de crédito pagando juros, certo? Você tem uma reserva para essa situação de emergência. E lembre-se, tem que sempre gastar menos do que ganha, ok? Assim você vai ficar mais rico. Não importa se é 10 reais que você vai guardar, se é 100 reais que você vai guardar, não importa. É 1.000 reais que você vai guardar, não importa. O que importa é que você sempre tem que entender que você tem que gastar menos do que você ganha, ok? Espero ter contribuído com você com essa aula
E se você gostou desse assunto, inscreva-se no nosso canal, dê um joinha, clique no sininho e compartilhe esse conteúdo. Pode ser que um amigo seu esteja precisando ouvir isso que eu falei aqui. Então, vamos lá, compartilhe com seus amigos. E muita gratidão por estar assistindo esse vídeo.